Recebam a gloriosa e a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de todos que estão acompanhando neste momento essa mensagem de fé. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor e amigo Alisson Fernando. Espero que todos estejam muito bem. E eu quero hoje falar sobre a cruz e o Evangelho. A cruz e o Evangelho estão intimamente ligados. Na verdade, o Evangelho é boas novas daquilo que ocorreu quando Cristo morreu na cruz. Portanto, entender aquilo que Jesus realizou na cruz é entender o Evangelho. Crer pessoalmente que aquilo que Cristo fez na cruz, Ele o fez por você. É crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho e a cruz. Agora, o que aconteceu na cruz? Começa a imaginar agora consigo. Começa agora a trazer a tua memória. Eu gostaria que você agora começasse a imaginar. Começasse a trazer a sua mente. E você pensasse consigo agora, o que aconteceu lá na cruz? Qual foi o verdadeiro propósito de Cristo morrer na cruz? O que aconteceu com Jesus lá na cruz? É algo que mudou, completamente a história da humanidade. O que ocorreu na morte de Cristo na cruz? A resposta breve é: Cristo morreu por nossos pecados. Não é isso? Obviamente, quando a gente faz essa pergunta em dizer o que aconteceu na cruz, obviamente você imagina, Cristo morreu por nossos pecados. Boa resposta. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 3, a Bíblia vem nos dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte de Cristo por nossos pecados deve ser entendida de duas maneiras principais. De duas maneiras. Eu quero dizer a primeira dela. Quando Jesus foi pregado na cruz, o Pai lançou sobre ele o quê? Os nossos pecados. Então a morte de Cristo na cruz a gente entendemos por duas maneiras. Primeiro, quando ele morreu na cruz, o Pai lançou sobre ele os nossos pecados. E a Bíblia vem nos falar sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21, nos diz assim: aquele que não conheceu pecado, porque Jesus não conhecia pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a primeira maneira de entender o que aconteceu na cruz. Aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
e julgou a pena total de nossos pecados em Cristo, quando ele morreu. Colossenses capítulo 2 e o verso 14, a Bíblia vem nos dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós, contra mim, contra você, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era ao contrário, e as tirou do meio de nós, gravada aonde? Na cruz, dizia o apóstolo Paulo. Então aquilo que te condenava, aquilo que te acusava, aquilo que era contrário a nós, aquilo que te condenava, a palavra de Deus está dizendo que através da morte de Cristo foi riscado aquilo que era contrário a nós, gravado na cruz. Segundo, Jesus venceu o poder de Satanás, das trevas e da morte, ao morrer por nossos pecados. Colossenses capítulo 2, o versículo 15, diz que ele venceu, está dizendo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo triunfou, Cristo triunfou sobre todas as forças e poderes satânicos do mundo ao morrer na cruz. Resumindo, a sua morte sobre a cruz, Jesus pagou totalmente a pena de nossos pecados e derrotou completamente o poder do pecado. E a subsequente ressurreição de Cristo dentre os mortos não foi apenas um simples final feliz, mas foi a necessária evidência de que sua morte pelos pecados foi realmente efetiva. Então, a outra maneira de entender o propósito da morte de Cristo é a subsequente ressurreição de Jesus. É a subsequente ressurreição de Cristo dentre os mortos. E isso não foi apenas um final feliz, não, mas foi a necessária evidência de que a sua morte pelos pecados realmente foi efetiva. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, o verso 17, a Bíblia vem nos dizer: e se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se nós não acreditar na ressurreição de Cristo, em vão é a sua morte, e ainda permanecemos no pecado. Ainda continuamos condenados. Então, a ressurreição de Cristo, quando nós passamos a crer na ressurreição de Cristo, amados irmãos, isto nos traz a crermos também na salvação e posteriormente na vida eterna em Cristo Jesus. A pena do pecado é a morte, e o maior poder do pecado, o maior poder que o pecado tem sobre nós é a morte. Todavia, uma vez que a pena do pecado é a morte, e que Cristo pagou a pena do pecado completamente em sua morte na cruz, então a gente entende o quê? Que a sua ressurreição dentre os mortos demonstrou que a pena tinha sido totalmente paga. E uma vez que o maior poder do pecado é a morte, e Cristo venceu todo o poder do pecado em sua morte sobre a cruz, sua ressurreição também demonstrou que todo o poder do pecado havia sido derrotado quando ele
ressurgiu vitorioso do sepulcro. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam guardar isso no seu coração. A cruz e o Evangelho. A morte de Cristo na cruz e a sua subsequente ressurreição dentre os mortos, vencendo o poder do pecado. Vencendo o poder do pecado. O pecado trazendo a consequência a morte. Mas se Cristo ressurgiu dos mortos, ele venceu o poder do pecado e venceu a morte. Que Deus vos abençoe.